noite. Um prazer estar aqui. Eu vou defender a ideia que a Evangelina já colocou, que saúde tem que fazer parte de todas as políticas. Cidade é uma invenção que permitiu o desenvolvimento da nossa civilização. Foi nas cidades que as pessoas se encontram, foi na cidade que as pessoas puderam trocar as suas ideias e desenvolver maravilhas. Na antiguidade, você conseguia fazer o Partenon sem nunca ter sabido o cálculo, você erigiu catedrais, fez grandes magnificações, construções, você conseguiu nas cidades desenvolver o espírito humano. Nós não seríamos o que somos se não fossem as cidades. Porém, as cidades também foram sempre locais de adoecimento. Desde, você imagina, vamos pegar a situação de Roma, 1 milhão de habitantes sem esgoto. Você faz a cloaca máxima, joga o esgoto nos pântanos da cidade, aquilo eutrofiza, faz um cheiro ruim, proliferam mosquitos, quem passava ali perto tinha uma febre intermitente, aquele ar ruim, aquela malária era causada pelos miasmas que vinham de uma solução ambiental desfavorável. Assim aconteceu com a peste, onde você tinha nas cidades medievais ratos, pulgas e Yersinia pestis, e muita gente junta. Portanto, as cidades também foram um local de adoecimento. E, com isso, você conseguiu... O setor de saúde foi desenvolvendo soluções para resolver isso. Começa com John Snow, quando ele fecha o primeiro poço, um poço na Broadway Street, em Londres, onde, ao redor do qual se aninhavam casos de cólera. E assim foi acontecendo. Foi nas cidades que houve o progresso. Nem sempre bem sucedido. No Brasil, quando você vai resolver o problema da varíola no Rio de Janeiro, que impedia a atracagem de navios, você urbanizou a cidade e fez a revolta da vacina. As pessoas que moravam nos cortiços, ex-combatentes e canudos, foram morar nos morros. E lá nos morros construíram casas que se assemelhavam àqueles que eles mesmos destruíram. Vejam, ex-combatentes e canudos destruíram casas de jagunços de um Brasil profundo e tiveram ao mesmo tempo as suas casas destruídas pelo mesmo governo. E lá, no interior da Bahia, as casas eram cobertas por uma folha de uma planta chamada favela. E hoje nós recriamos canudos do Brasil profundo e trouxemos para dentro, motivados pela mesma exclusão. Ora, à medida que você foi desenvolvendo vacina, anestesia, manobras avançadas de sustentação de vida, antibióticos, nós fomos resolvendo, ou tentando resolver em parte, as doenças infecciosas de cunho eminentemente ambiental. Mas aconteceram outros problemas na cidade, elas foram crescendo. Vamos pegar o caso de São Paulo, muitas pessoas que já me ouviram sabem o mesmo exemplo. Quais são as doenças da senhora de 460 anos? Obesidade? Cresceu mais do que devia, a estrutura não suporta. Ela tem um problema de trombose arterial, porque o tráfego está entupido nas suas artérias congestionadas. Ela tem um ar ruim que provoca bronquite crônica e enfisema e asma, diarreia nos rios, insuficiência renal, porque a gente não consegue limpar as nossas águas. Nós temos também um problema, por que não dizer, de impotência. E o pior, um declínio cognitivo, uma doença de Alzheimer, porque os neurônios dirigentes esquecem rapidamente o que prometeram. Bom, nós que somos, se cada bairro é um órgão e nós somos as células que constituem esses órgãos, nós também estamos doentes. Vamos pegar o exemplo da obesidade que foi colocado aqui. Foi bom saber o problema da comida. A obesidade sempre é colocado como um problema de ingesta e gasto. E quando você perde 4 horas por dia no trânsito e chamam isso de sedentarismo? E dirigir numa cidade onde você está no seu carro não é uma experiência de relaxamento espiritual. Onde você xinga o semelhante várias vezes, vários semelhantes, inclusive parentes muito próximos desse semelhante, simplesmente porque eles entraram na sua frente. Quando você chega e tem que comer comida ruim, porque a comida ruim é mais barata do que a comida saudável. E que uma criança enxerga nas gôndolas do supermercado na sua altura, principalmente no caixa, onde você colesterol, gordura e açúcar sob a forma de uma recompensa.
o que acontece com o hipotálamo dessa criança que aprendeu a desligar o sentimento de fome baseado em gordura e açúcar e não em alimentos saudáveis. O que aconteceu com as nossas papilas gustativas que fizeram com que a gente acostumasse a comer alimentos com um gosto muito mais acentuado. Então, não dá para explicar a obesidade somente baseado na ingesta e no gasto. Ora, podemos colocar várias coisas. Nós atrapalhamos o clima, nós assaltamos o rio, nós encarecamos a cidade, nós começamos a desconstruir o tecido social nos isolando em carros. Nos isolando em carros, onde o trajeto da tua casa para onde seu trabalho tem uma cidade no meio que atrapalha. E você esconde essa cidade em vidros esfumaçados, blinda para ninguém poder entrar dentro, você coloca uma TV para você enxergar, um sachêzinho para você cheirar, um lugar para você comer e todos os seus orifícios ficam preenchidos por algum tipo de sentimento. Falta só inventar um supositório veicular para que tudo fique completo. E agora se inventou a maravilha que é não sair. Home Office Lazer Building. Eu estou propondo a criação, ontem me veio essa ideia de fazer um hospital maternidade e um crematório gourmet. Você nunca mais sai dali de dentro e você esquece o que é a cidade. E aí aquela gordura que sai se recicla, faz pneu de van escolar, né? Então, como é que você, ao perder tanto tempo de vida, onde você vai encontrar as pessoas que você gosta? Aonde você vai curtir a sua cidade? Aonde você vai estabelecer relações afetivas e sociais? Quantos de nós chegamos em casa completamente destruídos, querendo deitar no sofá, nos sentindo o pior do mundo, e fazer psicoterapia no BBB Brasil? Porque quando você está muito ruim, você fala, não fiz nada de certo. Você liga o BBB, fala, tem gente pior que eu. Então, isso te tira do final da fila. É o programa mais eficiente de psicoterapia que eu conheço e não deve ser interrompido. Portanto, eu não vou perder muito tempo, mas acho que quais são os desafios aqui? Quais são as proposições? A saúde tem que pensar que tem coisas que não resolve com vacina, anestesia, antibiótico. Ela tem que saber que transporte, habitação, uso e ocupação do solo, mobilidade, são políticas de saúde. E os outros setores têm que entender que quando você constrói um metrô, um corredor de ônibus, você não ganha só 20 minutos de viagem, você ganha tempo, você ganha uma janela para a tua cidade. São Paulo não é uma cidade bonita, mas é uma cidade que tem personalidade. É uma cidade que é cheia de pessoas, a riqueza dela está nos seus personagens, nos pequenos comércios. E isso a gente perde quando a gente abstrai a cidade e nos enclausuramos dentro de nós mesmos. Portanto, num mundo onde a maior parte das pessoas estão morando em cidades, e no Brasil isso é evidente, existe um ecossistema urbano, é o habitat natural de um bípede. Nós devemos fundar a sociedade protetora do ser humano. Não existe. Nós criamos para todos os outros animais e nos sentimos culpados pela destruição que fazemos na fauna e na flora. É verdade, nós somos. Mas nós temos que trazer a questão da sustentabilidade para um outro nível. O que a gente propõe para as pessoas? Deixe seu carro em casa, fique no escuro à noite, tome banho de canequinha e não coma mais carne. Daqui a 80 anos cai o nível de CO2 no planeta Terra e o primeiro ser vivo beneficiado é o urso polar. Ninguém faz isso. Você tem que aplicar o seguinte, se você ir de transporte coletivo, você vai andar sem perceber 4 a 5 quilômetros por dia. Melhora a tua saúde cardiovascular, mental, reduz o risco de obesidade, diabetes do tipo 2 e osteoporose. Você comeu menos 20% de carne vermelha, reduz em 14% o risco de câncer. Quando você anda de bicicleta, você não só descongestiona o ar, a cidade, mas você ganha saúde. Os co-benefícios de saúde são a arma para a gente ser sustentável. Ou seja, tudo que é sustentável é mais saudável. E quando a nossa cidade for mais sustentável, mais saudável ela será. E nós, as células que construímos esse organismo vivo, também o seremos. Muito obrigado.